Será que caiu? Olá, boa tarde. E o cara do som. Boa tarde, gente. Como é que tá chegando aí pra vocês o som, tá bom? Valdenor, boa tarde, Valdenor. Boa tarde, Alice. Como é que tá o som? Tá chegando bem, pessoal? Dê um ok aí, quem estiver nos ouvindo. Eita, Show. beleza. Mariana Siebra. Oi, filha. Cheiro, pai te ama. Certo. O som está bem. Que Graças bom. a Deus. Boa tarde, gente. Rapaz, eu fico feliz. Da hora que a gente entra online já começa. Eita, que maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Graça. Boa tarde, irmã Graça. Irmão Paulo. Eita, que coisa boa. Oi, irmã Regina. Saudade, viu? A paz do Senhor, a paz do nosso Deus esteja com vocês. Saindo de uma live e entrando em outra, Elisângela. É verdade. Nossa igreja é muito abençoada. Muito dinâmica. Bom demais. Eudinha, linda. Fala, Bonerges. Boa tarde, meu irmão. Rebeca. Eita, que povo maravilhoso. Vamos aguardar mais uns instantes, nosso querido pastor entrar, o pastor Gilmário, e a gente dá início com os louvores. Pronto, ele já acabou de entrar. Vamos aguardar mais uns minutinhos, né? Acredito, viu, Alice? Elisângela, live dos jovens foi uma bênção, acredito. Bom, gente, mais uma vez, né? Nós estamos aqui reunidos para esse momento maravilhoso. Louvado seja Deus por isso, né? Por nos permitir estarmos juntos mais uma vez. Coisa boa. Mateus, Érica, rapaz, povo lindo. Vamos dar início, né? Nosso querido pastor Gilmário já entrou, já está aí também, ao vivo. Pois vamos chamar aqui a Rebeca para a gente dar início nos louvores. Rebeca, dá um oi pra gente. Boa tarde para quem está entrando agora. Seja bem-vindo. Dá licença aí entrar na sua casa. Deixa eu ver se eu acho a Rebeca. Olha a Rebeca. Pronto. Boa tarde, Oi. Rebeca. Boa tarde, Júlia. E aí, como é que estão as coisas? Tá bem, graças a Deus, tudo em paz. Tudo maravilha. E aí, Júlia, como é que tá? Tá bem, graças a Deus, tá tudo em paz. Ah, que bom. Já tá tudo afiado aí, só... Tá sim. Tá sim. Tomara que hoje dê certo, né? Não, vai dar. Não, e ao vivo acontece essas coisas, tem uns imprevistos, né? E se eu disser que a gente ficou cantando aqui, da sábado passado, a gente cantando, a gente não viu que tinha parado. Aí foi depois que a gente terminou a música, foi que a gente se tocou que tinha parado. É isso mesmo, acontece. Pois eu vou orar aqui para passar a bola para vocês, tá bom? Tá bom. Vamos orar, pessoal. Senhor Deus, amado Pai, somos gratos a Ti por esse momento, somos gratos a Ti pela nossa vida, pela nossa saúde, por esse nosso ajuntamento mesmo à distância, Pai. Eu sei que aos Teus olhos Tu se alegra com esse momento,
Obrigado por essa igreja maravilhosa, Senhor, tão dinâmica, tão ativa, Pai, que mesmo nesses momentos difíceis não para, Senhor. Não para de caminhar junto contigo. Eu sei que tu faz morada nessa igreja maravilhosa, nessa nossa igreja local e nessa nossa igreja que somos nós, Pai. Então, que tu continue nos abençoando, que tu continue fortalecendo a nossa fé e colocando sempre essa alegria em nossos corações, Pai, de estarmos participando, de estarmos juntos, de estarmos louvando, de estarmos buscando aprender mais e mais, Senhor. Que tu possas perdoar os nossos pecados e que tu possas fazer morada em nossas casas, Pai. Abençoa todas as famílias aqui representadas, Senhor. Eu sei que tu recebe isso de bom grado, Pai. Então é assim que eu já te oro e te agradeço em nome santo de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor Amém. juntos aqui, adorar. Vamos fazer desse louvor com agradecimento a Deus. Você que está aí do outro lado, que você louve com a gente. E agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer na tua vida ainda, na tua casa. Amém. Te agradeço pela minha família E por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo Pão de cada dia. Que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família. Com a presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia. Que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Declarei na sua casa, a minha família. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é um presente do Senhor. Amém. Glória Amém. a Deus.
O som tá saindo bom? Dá para ouvir? Tá ótimo. Maravilhoso. A gente está testando hoje sem o fone para ver como é que fica. Está muito bom. Essa é a hora da adoração. Vem, dá-lhe teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Nessa hora. Esta é a hora da adoração. Vem, dá-lhe teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, aleluia. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, assim como estás, vem para adorar, vem. Com glória. Amém, amém. E eu aqui sofrendo, porque eu não quero atrapalhar aí, que eu não canto muito bem, e fico cantando para dentro. É um negócio ruim. Vontade é de botar para fora e louvar ao Senhor do jeito que a gente sabe, mas não vai atrapalhar a live. Aí fica só na mímica, né? Não é? Em minha casa. Agora vamos consagrar a nossa casa, nosso lar, nossa vida, a nossa família a Deus. Amém? Amém. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar meu lar a ti.
casa. Diga. Minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. E minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença com bom perfume, os irão. Essa parte eu não sei. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Ouve mais uma vez, eu e minha casa. Minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém. Deu uma partezinha aí do louvor, mas... Não, foi ótimo, foi muito bom. Maravilha. Obrigado, pessoal, mais uma vez, viu? Nós que agradecemos o convite sempre. Estamos sempre disponíveis aqui para quando vocês precisarem, viu? Bom saber. Amém. Que bom. Glória a Deus por Pois isso. um abraço a vocês aí. Continuem por aí, tá? Tá Amém. bom. Beijo. Tchau. Beijo, Rebeca. Abraço. Tchau, tchau, Júlia. Tchau. Bom, gente, vamos começar aquele momentinho gostoso, né, da gente. Aquela hora de matar a saudade, de entrar na casa de alguns irmãos. E a gente quer dar as boas-vindas novamente, né? Que aumentou bastante aí, consideravelmente aí, o número de pessoas agora nos assistindo. E a gente dá glórias a Deus por isso. Né? Deus é maravilhoso, que a gente possa, né, que Deus possa nos usar como instrumentos. Nós, o pastor Gilmar, essas famílias que vão participar agora, e o pastor que vai trazer a palavra, né, para que a gente sirva de instrumento para vocês, que a gente possa deixar alguma coisinha aí no coração de vocês, na casa de vocês. E aí a gente vai convidar o primeiro casal, que é o irmão Paulo e a irmã Graça, casal abençoado da nossa igreja também. E eu queria que eles mandassem um oi aí. Eu vi que a irmã Graça está no celular dela, o irmão Paulo. Eu queria que eles mandassem um oi aí de algum celular que eles vão entrar ao vivo aí. A gente tem aqui a irmã Regiane Souza, né, participando aqui conosco, da Igreja Batista Monte Oreb. Maravilha. Seja bem-vinda, irmã. Irmão Paulo, irmã Graça. Pronto. Vamos lá. Já mandou o convite aí, só aguardar os irmãos. Bárbara, abraço, Bárbara. Já enviamos o convite, irmão Paulo. Chegou o convite, irmão Paulo aí? Pronto.
Oi, seus lindos. Boa noite. Boa tarde. noite, que Boa- saudade. Boa tarde. tarde, Boa tarde, né? noite. Boa tarde, noite. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Estamos Tudo bem, bem? sim. Graças a Deus. Que maravilha. A Tá saudade... dando para ouvir bem? Muito bem, muito Isso. bem. A saudade Uma boa tarde aí para todos, uma boa tarde para o pastor Gilmário, uma boa tarde para o pastor Paulo, aí, o nosso pastor convidado, que seja bem-vindo. Verdade, seja bem. Amém, amém. A saudade é grande, mas essas redes sociais nos unem um pouco, né? E aí, o que a gente queria saber desse casal lindo, aí, qual é a responsabilidade dos pais no discipulado dos seus filhos? O que vocês podem dizer para a gente aí, pela experiência de vocês? Há 13 anos, né, que eu me entreguei a minha vida a Jesus, e a Emanuele, aos 6 meses, ela foi apresentada na igreja, né? E então o pastor que apresentou ela, ele falou da responsabilidade dos pais em discipular os seus filhos. Ensina o caminho onde os teus filhos devem andar para quando eles cresçam, não se afastem, né? E eu apresentei porque a minha mãe é evangélica e ela pediu que eu levasse ela para apresentar e não a batizasse, e eu fiz isso. Mas eu só levei a Emanuele realmente a seguir os caminhos de Deus, porque quando Deus falou novamente ao meu coração e lembrou do que eu tinha prometido lá diante do pastor e de Deus, né? E ela ia fazer 7 anos, então eu procurei uma igreja e comecei a me congregar na igreja e levar ela e ensinar ela os verdadeiros caminhos, né? De Deus, né? Discipulando ela no caminho de Deus e sempre ensinando. E o que é que eu vejo? A responsabilidade, que o pai e a mãe têm que ter essa responsabilidade, né? De levar os seus filhos à igreja e serem discipulados na igreja. Porque quando os pais não fazem isso, isso tem muita importância para a família, porque quando os pais não fazem isso, as crianças que são criadas fora da igreja, que não têm esse costume, elas podem ir para um caminho mau. E não só os pais vão sofrer a consequência disso, mas sim toda a sociedade. Porque quando uma criança ou um jovem ele não é bem criado com as doutrinas de Deus, dentro da palavra de Deus, dentro dos mandamentos de Deus, e ele passa a ser uma pessoa sem caráter, isso prejudica tanto aos pais e à família como à sociedade, né? E hoje eu glorifico a Deus, né, por Deus ter falado ao meu coração para que eu viesse a fazer isso. E hoje eu dou testemunho de que isso é o certo a fazer, porque a minha filha ela tem 19 anos e a gente já estava em dificuldade nesse tempo de pandemia e veio aquela preocupação e o Senhor falou ao meu coração: não te preocupas que eu estou no controle de tudo. Aí a minha filha ligou e disse: mãe, o que está precisando? Me passa a lista do supermercado, que eu já vou passar no mercantil, vou comprar tudo que tiver faltando. Aí comprou tudo, fez mercantil, chegou em casa e disse: cadê a conta de luz, de água, de internet que tiver aí, me dê que eu vou pagar tudo. Não se preocupe, enquanto estiver nessa pandemia, a responsabilidade é minha. Hoje eu estou colhendo o fruto disso. Ela tem 19 anos e, para a honra e glória do Senhor, ela está nos amparando nesse momento difícil, né? Amém. A gente não pode negligenciar isso, né? Discipulado, Sim. né? Nós somos os primeiros discípulos dos nossos filhos, né? É verdade. A gente precisa educar os filhos, né, nos caminhos do Senhor. Precisamos amar a Deus, pensar constantemente sobre seus mandamentos, seus ensinamentos, né? E ensinar os nossos filhos a viver de acordo com as instruções, né, do Senhor. Exato. É muito importante para que os filhos cresçam e se no futuro você tem uma dificuldade por alguma coisa, tendo um filho bem criado, uma filha bem criada, eles vão ajudar, né? Vão ter prazer em nos ajudar com o mesmo carinho que nós tivemos por eles, não é?
quando era pequeno, que demos a melhor educação na medida do possível, que a gente faz isso pelos filhos que ama, né? Sim. E olha os frutos, com certeza, no futuro, frutos bons, não é verdade? Verdade, verdade. E assim, nós temos que servir de espelho para os nossos filhos, né? Nós, quando estamos em casa, não tem outras pessoas que não nos conheçam tão bem quanto os de casa, quanto nossa esposa, quanto nossos filhos, né? E eu acho que nós temos que ser espelhos dentro de casa, não só ensinar a palavra, não só orientá-los nos caminhos do Senhor, mas sermos exemplo, né? E uma coisa que ficou muito marcado para mim foi a conversão da nossa pequena, de Isadora. Né? Ela fez 7 anos agora, dia 5 de abril, e ela se converteu em casa. A Renesse fazendo o devocional com ela. E isso me emocionou bastante. Foi muito lindo. Eu passei o dia chorosa. É uma alegria muito grande. Foi porque eu não tinha a intenção, não sabia nem que tinha um apelo, né? Tem um livro que eu faço com elas e hoje elas já fazem só. Já encaminhei cada uma para fazer seu devocional sozinha. E aí tinha um livrinho que eu acompanhava, né, com elas e lá embaixo, depois da mensagem de tudo, aí tinha perguntando: você quer que Jesus entre no seu coração? Você aceita ele no seu coração? E aí eu perguntei para ela e ela ficou emocionada, ela chorou nesse dia. Então eu senti que Deus estava ali mesmo, que era algo genuíno mesmo. Foi um momento lindo mesmo, um momento inesquecível. A gente não esquece isso. É uma alegria muito grande, uma criança de tão pouca idade sentir no coração um desejo de entregar sua vida a Jesus, de sentir esse amor, né, pela palavra do Senhor. Isso quer dizer o quê? Que ela foi bem despertada para a palavra do Senhor, né? Certo? Como diz em Provérbios 22:6, né? E nós devemos instruir o menino, ou a menina, no caso, no caminho em que se deve andar, né? Isso. E até quando envelhecer, não se desviará do caminho. Verdade. Né? Verdade, amém. 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 Pois, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Querem colocar mais alguma coisa? Não, pastor. Pastor, olha. Receba, irmão. Ô, irmão Márcio. Não, vai ter outras pessoas para falar, vai ter a pregação do nosso pastor convidado, né? Ótimo. E nós não vamos tomar muito tempo. Mas a Graça quer dar umas considerações finais. Eu me sinto muito feliz em fazer parte da Igreja Batista Aliança, né? Quando eu cheguei lá, a Emanuela tinha 16 anos, ela hoje está com 19, e eu vejo assim o cuidado da nossa igreja, como ela tem com as crianças, né? Porque no tempo da Emanuele, não tinha aqui a igreja onde eu comecei a me congregar, onde eu aceitei Jesus, não tinha uma salinha específica para as crianças que tivesse o discipulado, que tivesse a escola bíblica. Era mais um lugar para as crianças ficarem para não perturbar o culto, na verdade, né? E a nossa igreja não, a nossa igreja ela tem todo esse cuidado. Então, a Emanuela ela não participava da salinha porque as crianças iam para lá para brincar. Eu disse, não, como eu via que não tinha isso lá na igreja, ela ficava o tempo todo ao meu lado no culto. E eu dizia, não, você vai ficar comigo aqui do meu ladinho aqui o tempo todo, não vai para a salinha, porque a igreja é lugar de reverência, a igreja é lugar de adorar a Deus e não de brincar e não de estar correndo no meio da igreja. E hoje eu fico muito feliz, porque estar numa igreja que ela tem esse cuidado com as crianças, né? De estarem ali, ouvindo a palavra de Deus e ser ensinada. É só isso. É uma verdade. Amém, amém. Pois, beijo, estou com saudade. Não é? Saudade grande. Tem que casar que mora no coração da gente também, viu? Vocês também, viu? Todos os casais. Um abraço grande. Continue aí, que vem coisas boas aí. Tá mais, certo. Paulo, tchau, irmão Graça. Tchau. Eita, que maravilha, que bênção, né? E para a gente não perder muito tempo, não se alongar muito, a gente vai convidar o segundo casal para
entrar um pouco, falar um pouco aí da sua experiência de vida. É o irmão José Francisco e a irmã Socorrinha. Se vocês tiverem aí, manda um oi pra gente, irmão Francisco. Irmão José Francisco, irmã Socorrinha. Que a gente já manda o convite para vocês. Saudade, Mazé, também. Um beijão. Só aguardando o oi aqui do irmão José Francisco. Pronto. Pronto. Vamos lá. Eita, que maravilha. Cada sábado parece que é melhor que o outro, rapaz. Tá bom esse negócio mesmo. Tô gostando. Irmão, já mandei o convite para você aí. Vou mandar de novo aqui, irmão. Agora vamos de novo aqui. Vou mandar de novo aqui, irmão. Enviamos novamente aí o convite. Pronto. Opa! Alô, Boa tarde. boa tarde, casal bonito, boa tarde a todos. Lindos são vocês, casal lindo, abençoado. Boa tarde. Prazer estar aqui com todos vocês. Boa noite. Já está de novo. Boa tarde e noite, para não dar confusão. Pelo amor de É Deus. verdade. E aí, como é que estão as coisas por aí, irmão? Tá tudo bem, tudo tranquilo? Estaria bem se estivesse melhor, Mas vai melhorar, hein? mas está tranquilo, está tudo em paz. Né? Que não força essa nossa quarentena, mas Deus é bom e vai já passar, né? Se Deus quiser, Em está Jesus. nossos Verdade. filhos. É. Deus está abençoando e vai abençoar cada vez mais, se Deus quiser. Amém, amém. Irmão, a gente queria a participação de vocês, que vocês pudessem falar um pouco da experiência de vocês, em quais são os prejuízos para a família e a igreja e a sociedade quando os pais falham em discipular seus filhos. Como é? Não, pode começar. Não, são... Fizemos um ensaio juntos aqui, mas não começa lá. Não, são muitas coisas, né? Realmente, nós temos uma experiência boa, pela graça do Senhor, né? Embora nós não tenhamos condições de ser pais perfeitos, como todos, nós não temos, né? Mas Deus nos abençoou de uma forma grandiosa. Nós temos 3 filhos abençoados, que chegaram na igreja já por volta já grandinhos, né? A Amandinha, mais nova, chegou, ainda não caminhava, mas o pai chegou primeiro, foi para a igreja e eu levava-os para a igreja católica, ia para a missa. E ele, à noite, pegava 1 ou 2 que quisesse e ia para a igreja, a qual nós fazíamos parte. E nessa caminhada chegou o dia de eu reconhecer Cristo como meu Salvador, o único, né? Porque antes eu acreditava em santos, etc. E meus pais eram pais praticantes mesmo, praticante, não era só daquelas domingueiras, não, sabe? Eu gostava, fazia parte da cruzada, na nossa época de cruzada. Então, eu fui criada por cristãos. E hoje em dia, de criar nossos filhos, é desafiador para vocês terem esse desafiador, quando atualmente, né, bombardeados por notícias grandes, notícias da mídia, internet, escola, né, que divergem da nossa criação cristã, né? Então, os pais hoje em dia, eles são mais desafiados, né, como pais da nossa época, que a internet estava entrando de uma forma, ele estava tomando seu leite aí na internet, e nós tínhamos essa intenção de avaliar.
E o Zé Francisco saía de casa cedo e ficava comigo, a educação de nossos filhos. Eu trabalhava e ficava sempre comigo a maioria do tempo, né? Porque nós temos um amor que a gente arranja tempo e não tem. Eu trabalhava de manhã e à tarde, e às vezes de manhã e à noite, que eu trabalhava na educação, na área da educação, e fui caminhando. Então, o que eu acho, assim, sempre eu guiei meus filhos, eu inscrevi e tive condições de ouvi-los, né? E aconselhar, sempre com esse nosso papel. E sempre, eu acho que o dom maior dessa situação ter dado certo na nossa educação, que eles ainda estão em formação, né? Porque sempre é um aprendizado na vida. Nós estamos ainda em formação, em algumas áreas, e eles também. Então, Zé Francisco, tudo que ele dizia assim, eu dizia assim. Nós temos que ter uma linguagem única, né? Como esposa e como esposo. Nosso relacionamento sempre foi uma linguagem única, onde nós, se ele dissesse sim, eu dizia sim, se eu dissesse não, ele dizia não, certo? Foi essa educação que eu recebi dos meus pais e como um aprendizado dos meus pais, que quando a gente casa, tem nossa primeira filha, a primeira sempre é a bola mexe, né? Da experiência. E os outros já foram mais fáceis, mas nós temos com a graça de Deus, nós temos acertado e honrado o compromisso dos nossos filhos, né? Agora mesmo, no Dia das Mães, eu recebi uma homenagem para os outros. Um mora em Goiânia e a outra mora em Brasília. Ambos moravam em Brasília, né? Mas agora o do meio mora em Goiânia e a mais novinha mora em Brasília. Ambos são casados. E a Jessinha mora aqui conosco. A irmã Graça, quando a filha fazia, a Jéssica também está fazendo a mesma coisa. Vai ao supermercado. O pai gosta de fugir, viu? Ele gosta de fugir. Quando a Jéssica está ele pega, ó, desarma, vai comprar pão no mercantil e faz algumas coisas. Então, eu acho assim, eu sempre pensei assim, era em Efésios, estou vendo aqui, filhos, obedecer aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo, né? Nós temos que obedecer. E eu, como filha, sempre tive essa unção, essa graça de Deus da obediência, né? Porque nossa época o obedecer era um privilégio, né? Então, eu sempre pensei, honrava meu pai e minha mãe em obedecer. Amém. E nossos filhos, na caminhada, na trajetória, né? Agora nós não estamos mais acompanhando, a própria palavra nos diz e dá certeza como nós colocamos a semente, já está fertilizando, certo? Sim, como eu estava dizendo, e mudei. Aí nós fizeram um live, todos eles juntos, né? Cantamos parabéns, com direito a bolo aqui, e eu comi o bolo, ele não comia, os dois, né? A Jéssica aqui comigo. Foi muito legal, muito bom mesmo. Eu nunca pensei, eu disse até assim, eu nunca pensei em você estar distante e eu ficar mesmo assim felizes, porque nós mães, nós pais, quando nossos filhos estão infelizes, nós estamos felizes, né? Então, isso para mim foi uma maravilha, mesmo que ele estivesse distante, mas eu sei que é tudo por momentos que não sei, nós é que vamos para lá, talvez isso volte para nós é que vamos seguir juntos. E para isso nós colocamos sempre em nossas orações a vida deles, dos que estão e da minha filha, a mais velha que está aqui conosco. Nós sempre colocamos que Deus cuide, que Deus nos dê, né, sempre a ele discernimento da verdade, que Deus é a única verdade, que salva, certo? Amém. Está tudo bem, graças a Deus. Amém. Bom, eu não estou mais nada a falar, né? Existe, sim. Márcio. Fique à vontade, meu irmão. Então, a exímia palestrante, não sobrou nada para mim mais. Estou vendo aí. Eu lembrei 5 itens que eu coloquei aqui, que eu lembrei assim, que o Zé Francisco que a gente pensando que foi que eu dei mais prioridade na educação dos nossos filhos, nós. Eu acredito que vocês também façam isso, é o amor. O amor é o bem maior.
Então, não tem palavras. Os atos da gente refletem muito mais do que as palavras. Sim. Então, os valores é a honestidade, que nós temos que ter a honestidade, o respeito. Eu tinha essa lembrança de pedir desculpa quando eu errava, certo? Eu pedi desculpa, errei. E outra coisa também, a bondade que ele tem que ver entre a gente, né, para com o nosso próximo, a empatia, né? Sim. E a responsabilidade nós temos que passar para os nossos filhos. Nós temos que passar responsabilidades, que é muito importante. Isso vai ser desafiador em todas as áreas da vida dele. Amém. Bom, tu resumiu quase tudo, né? Mas o tema é muito abrangente, né? Muito interessante esse tema. Quais os prejuízos para a família, a igreja, a sociedade, quando os pais falham em discipular seus filhos? Então, na verdade, hoje, não só a partir desde hoje, mas desde sempre foi um grande desafio para a gente criar nossos filhos. Né? Devido a quê? As influências diversas, as mensagens que o mundo dá para os nossos filhos. Então, o mundo está aí. Se nós não os criarmos, o mundo vem e cria. É Como verdade. a gente falou, não existe pais perfeitos, não existe famílias perfeitas, né? Mas existe um segredo. Até a irmã Graça relatou o versículo da Bíblia, onde ela diz: ensina a criança no caminho que deves andar, mesmo quando eles forem velhos, não se desviarão dele. Então, essa é a chave para os cristãos, para o pai e as famílias cristãs. Ensinar os valores fundamentais que a Socorrinha acabou de falar: honestidade, o respeito, a bondade, a empatia, a responsabilidade. Então, essa é a base do caráter de uma criança. E como ela falou, nós trabalhamos isso na vida deles, né? Como ela falou, nós não nascemos num berço cristão. Nem eu, nem ela. Quando eu me convertia, primeiramente, a Amandinha tinha 2 anos. E a Amandinha era a minha cúmplice, né, de ir para a igreja. Roubava ela e, puf, a Amandinha já ia, quando ela via, já estava na igreja. Tinha 1 ano. Então, a gente foi. Como eu era recém-convertido, então as nossas crianças, assim que eu entrei na igreja, eu fiz logo, que vocês já devem conhecer, alguns da igreja devem conhecer, nossos pais de vocês, aquelas 4 leis espirituais. Então, eu fiquei craque naquilo. E as minhas cobaias, então, cada individual chamava, lia para ele. A Amandinha tinha 2 anos. A Amandinha tinha 2 anos, mas mesmo assim, eu li aquelas, falei para ela: Amandinha, assim de Jesus ali. Aceito. Aconteceu com o Vitor e com a Jéssica, uma alegria, muito bom. Amém. Amém. Enfim, quando nós ensinamos os nossos filhos nesses propósitos, nós temos uma família sólida. O pastor, ele sempre fala nesses pilares, né? Quando ele diz: uma família sólida, uma igreja se torna sólida. Se uma igreja é sólida, nós temos uma sociedade sólida, né? E próspera. Então, nós temos uma sociedade sólida nos princípios do Senhor. Além do amor que ela falou, nós temos esse amor para elas, nós impomos limites e demos atenção para elas, não vai ter nenhum problema e elas não vão se desviar tão pouco. Então, quando tudo isso é negligenciado, nós temos prejuízos que estão na questão desse hoje. Então, nós temos esses prejuízos. Na negligência de tudo isso, então, o que é que acontece? Nós vamos ter uma sociedade violenta, nós vamos ter uma sociedade cheia de crimes, desapegos, falta de amor. É isso que nós temos. Então, esses são os prejuízos que nós temos, que a nossa sociedade tem, e não estamos os princípios fundamentais. É o caminho do Senhor. Se nós queremos assim, com certeza nós teremos uma sociedade sólida, uma nação sólida, e nós criamos as nossas famílias do Senhor para. Amém, amém. Show! E assim, nós temos que buscar ser amigos dos nossos filhos, para que ele tenha relacionamento, para que eles possam confiar nos seus pais, né? Porque muitas vezes acontece alguma coisa, alguma falha, algum erro, ele vai procurar um colega que não vai saber aconselhar, orientar como nós vamos saber, com a experiência que nós temos de vida já. Então, nós temos que não assustar os nossos filhos, admoestar com amor e trazer para perto, sermos amigos deles.
né? Isso. Além de pais, além de tudo, nós temos que ser amigos, principalmente para que eles não tenham medo de se abrir, não tenham medo de falar para a gente quando eles errarem, porque o conselho melhor que pode existir somos os pais. Porque se eles forem buscar conselhos lá fora, talvez o conselho venha totalmente distorcido, né? E outra coisa também, nós temos a obrigação de dar uma educação religiosa para os nossos filhos. Nós temos, eu acho que é o mínimo, eu acho que é o mínimo que os pais devem fazer. É dar um direcionamento religioso, é dar educação religiosa, é mostrar para eles o caminho certo. Probabilidades existem, nós sabemos disso, mas vai ser pequena para aqueles filhos que estão crescendo nos caminhos de Deus, estão crescendo nos caminhos do Senhor, né? O desvio vai se tornar um pouco mais difícil, né? Claro que nós sabemos que probabilidades existem, que pode existir, mas vai ser bem mais difícil. Isso deve ser um privilégio para a gente, né? Esse relacionamento com os nossos filhos, ensinar sobre Deus, né? E derramar do amor de Deus, que não é só ensinar, né? A gente tem que expressar esse amor, né? É a melhor forma de ensinar. De eles conhecerem o nosso Deus. E somos os melhores, aliás, nós temos que ter os melhores filhos, os melhores amigos dos nossos filhos. Então somos nós que temos que transmitir essa confiança desde pequenininho, né? Sim. Para crescer realmente em amor, né? Né, Jardine? O João Pedro vai crescer nas bênçãos do Senhor e no amor do Senhor. Mas o amor, quando há um relacionamento de amor na família, supera todas as dificuldades que venham existir. O diálogo, o amor e o diálogo. É verdade. Amém. Maior do que isso aí. Muito obrigada, foi muito bom. Vieram aqui enriquecer esse momento, viu? Um abraço para vocês. Obrigado, irmã Socorrinha. Obrigado, irmão José Francisco. Deus abençoe. Somos muito gratos pela participação de vocês, viu? Estamos sempre aqui, do outro lado, mas estamos sempre aqui. Louvamos. Viu? Amém. Obrigado, continue aí. Tem mais coisas aí pela frente. Um abraço. Só que é um celular só, viu? Tá. O meu fica fechado, eu fico só com ele. Tá bom. Um abraço. Tchau, tchau. A gente tem um pouquinho de tempo, né? Aqui ainda. Vamos chamar aí, por favor. Queria pedir para a Bruninha ou o Leandro enviar para a gente um oi. Para que eles estejam participando com a gente desse momento também. Leandro, Bruninha. Vamos lá. Será que eles estão por aí? Leandro, Bruna. Opa! Pronto. O convite foi enviado, só aguardando eles entrarem aí, pessoal. Oh, meu Deus, Oi. que lindo! Oiê! Como é que tá essa grávidazinha aí, linda? Tá bem? Tá tudo bem, Maísa? Tá tudo bem, graças a Deus. Deus. Casal maravilhoso, casal lindo. Boa tarde, pessoal. Boa Boa tarde. tarde de noite, para não dar confusão. Boa tarde e noite. Bom, como a gente está com um pouquinho de tempo, né, eu vou logo direto. Né? A gente gostaria de saber... Gostaria que vocês comentassem, na verdade, a importância do casal como discípulo de Jesus. Certo. Eu estava conversando com a Bruna antes, né, sobre o tema, e a gente concordou que nós somos discípulos de Jesus antes do casamento ainda, né? Isso. E nós temos o dever de trazer, de vir para o casamento sendo discípulo de Jesus, continuar sendo discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus é trazer as decisões, as atitudes que nós tomamos dentro do casamento, como casal, como família, né? Tomar essas decisões e essas atitudes baseados no que Jesus ensinou, né?
o fato de nós, esse discipulado que nós temos com Jesus através da palavra, através da voz dele no nosso coração, das experiências. Então, esse discipulado faz com que a gente venha para o casamento e qualquer decisão, qualquer atitude, qualquer momento, nós precisamos trazer todo esse ensinamento do discipulado com Jesus para guiar as nossas vidas, né? Guiar a nossa família, nosso casamento. Show. Quer falar alguma coisa? Tem um versículo que a gente quis respaldar, né? O que a gente acredita, que é em Tiago 1:25, que fala: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. E aí, o Leandro falou sobre isso, né? Sobre fundamentar as nossas decisões, o nosso casamento em relação à palavra do Senhor. E acho que algo que faz muita diferença é também que quando a gente é discípulo de Jesus, a gente passa a olhar mais para o outro ao invés de só para a gente, né? Muitas vezes, quando a gente tem outros princípios, muitas vezes a gente quer satisfazer as nossas vontades, as nossas necessidades, ou quer olhar somente para si, pensar no que eu quero, ou então no eu ser feliz no casamento, né? Mas quando a gente coloca a palavra do Senhor como base do nosso casamento, a gente entende que ter o outro, ter o olhar no outro, olhar que somos nós agora, não sou só eu, de que o fato da minha submissão a Ele glorifica ao Senhor e constrói a nossa casa, né? A Bíblia fala que o homem ele deve honrar a sua esposa e, se possível, dar até a vida por ela, assim como Cristo deu pela igreja, né? Verdade. E é algo forte, assim como a submissão da mulher ao esposo também é algo forte, mas é algo que revela Jesus em cada detalhe, né? É isso aí. Verdade. Assim, e é interessante que esse é um detalhe que a Bruna trouxe do casamento em si, mas como já foi muito falado aqui sobre o casal, a família em relação aos filhos, aqui em casa a gente ainda não tem filho que mora com a gente. A Isabela vai chegar ainda. Mas, para quem não sabe, eu tenho um filho, e que não é filho da Bruna, é do coração. E a gente tem eu quis trazer esse exemplo para as pessoas perceberem qual é a importância real de você ser um discípulo de Jesus na família, né? O Cauã, ele vem para cá um final de semana sim, outro não. E a gente tenta instruí-lo de alguma forma, passar para ele algo que nós temos, né, através do nosso relacionamento com Deus. E a gente percebe o quanto é diferente as nossas orientações com as orientações que ele recebe na casa da mãe dele, né? Ela não é cristã, então é tudo diferente. Então, eu quis trazer esse exemplo aqui porque a gente percebe muito na prática como é diferente. As orientações que nós damos para ele e essa reação dele, né? A gente percebe em como ele reage, né? As conversas, ele tem mais... A gente dá um ambiente confiável para ele, então ele conversa mais com a gente, ele se abre mais. Então, um exemplo, né, de como acontece. Então, é muito diferente de um ambiente onde tem discípulos de Jesus, uma família que é guiada por discípulos de Jesus, para uma que não tem, para uma que não é. Então, é muito importante sermos discípulos de Jesus e trazermos isso para a nossa família. Que bom, né? Que ele tem vocês, que ele tem esse tempo com vocês para conhecer a Deus, sabe? Né? Ver Deus na vida de vocês, ter esses ensinamentos, isso é muito bom. É louvável. Glória a Deus. Amém. Gente, obrigada pela participação de vocês. Muita saudade. A gente é que agradece. Que Deus os abençoe aí a Isabela, né? Amém. E um lindo casal, parabéns, viu, pessoal?
Obrigado. Vocês é que são lindos. Só tem lindos aqui. Somos todos lindos. Todos lindos. Gente, vocês são maravilhosos. Obrigado por Oh, tudo. Amém. Tô morrendo de saudade de todos Não é vocês. não? também estamos. Grande abraço para vocês. Tudo de bom. Beijo. Cheiro. Boa noite. Boa noite. Tarde de Tchau. noite. Boa noite. Agora pronto. É. Bom, gente, vamos aqui encerrar, né, esse primeiro momento. Espero que vocês tenham sido edificados. Foi muito bom para mim, eu amei. Eu recebi muito de Deus, né, com essas palavras que foram faladas aqui. E que Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro. E um beijo no coração de cada um. Mas não está se despedindo só nós dois. Vai entrar aí o pastor Só desse Gilmar. primeiro momento. Eita, pastor, foi difícil. É porque eu estava procurando aqui pelo o seu número antigo. Você está com um número diferente, não é isso? Aí eu estava procurando aqui. Mas, rapaz, que prazer. Eu estava falando bem de você, viu? Ouvi, eu estava ouvindo. Estava ouvindo, né? Falando bem de você. Estava dizendo que realmente é, o que você é. E assim, nós nos sentimos muito honrados, tanto eu como o Jairo, nós nos sentimos honrados até demais em saber que Deus nos concedeu a bênção de ter, né, conosco um pastor do seu nível e mais ainda, de ter criado você. Eu tenho a impressão, pastor, que quando você entrou na Igreja Batista Aliança, você não era nem adolescente, penso eu. Eu não tenho muita lembrança. 13 anos, estava chegando na adolescência, né? Ainda estávamos nos embaixadores do rei, e aí nós começamos a trabalhar essa pedra preciosa, né? Tirar os cascalhos, tudo, e hoje nós temos uma pedra lapidada, graças a Deus, e para a honra e glória do Senhor, e eu ainda cuido dele, viu? Eu não deixo ele de jeito nenhum, é todo tempo marcando colado, quando ele não quer conversar comigo, eu ligo para ele, o que é que está acontecendo, está na hora de conversar, e é desse jeito. Ok, vou passar a palavra para você, meu querido. Eu quero agradecer a todos e a todas que chegaram até aqui. Não saiam, vamos valorizar esse momento e vamos aprender neste momento. Pastor, pode falar, está à vontade aí de falar. Pastor, eu quero começar agradecendo pelo convite. É uma honra para mim sempre falar a Igreja Batista Aliança. É uma igreja do coração mesmo, onde a gente nasceu na fé. Tanto eu quanto a Patrícia, nós nascemos na fé aí. Aliás, eu quero chamar a Patrícia aqui, ela está comigo aqui, só que ela está por trás da câmera. Chamar a Patrícia para para poder esse vídeo aqui ficar mais bonito, né, pastor? Essa tela ficar mais bonita, né? Claro. Mas você não é feio não, rapaz. Você é bonitão. Você é a minha cara, parece muito comigo. Agora sim, viu? Agora sim, pastor. Beleza, tá ótimo. Melhorou, ficou mais belo o ambiente. Qualificou aqui a tela, viu? Então, pastor, eu que agradeço e também queria dizer para vocês que eu já aprendi bastante, viu? Aí nos comentários dos irmãos, os irmãos falando aí sobre as perguntas que a gente tinha enviado, né, e tudo. Aprendi bastante. Estava até aqui conversando com a Patrícia. Patrícia, eu não sei mais o que eu vou falar, não, porque os irmãos aí já muito. Eu estou saindo edificado aqui desse nosso encontro hoje. Mas o pastor Mário conversou comigo, então, mandando o tema principal, né, que é a unidade do corpo de Cristo, família e igreja, né? Então, pensando sobre esse tema principal, ele me deu a liberdade também de pensar no subtema. E eu senti no coração, então, o desejo de falar essa noite, essa tarde e noite com os irmãos, sobre a família como ambiente do discipulado, né? Um ambiente do discipulado. A Igreja do Senhor Jesus, e vocês sabem disso muito bem, porque eu aprendi esse princípio aí na Igreja Batista Aliança, a Igreja do Senhor Jesus, ela caminha de maneira saudável quando ela vive o discipulado, né? Também aprendi desde cedo aí com os irmãos que o discipulado ele não se resume a uma transmissão de conhecimento, a transmissão de conteúdo. Apesar de
a sala de aula e os encontros para o estudo bíblico ou o estudo de algum outro livro ao lado da Bíblia serem parte importante do discipulado, afinal de contas, Jesus disse que a gente teria que ir fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os, não é mesmo? Apesar disso ser parte importante do discipulado, eu aprendi desde cedo aí na igreja que o discipulado ele se dá realmente através dos relacionamentos. É através do um a um, do tete a tete, é através de uma caminhada juntos. E nesse sentido, quando a gente olha para a família, a gente vê então a família como providência de Deus, sendo ela esse lugar, esse ambiente onde esse discipulado pode acontecer o tempo todo e acontece, nós haveremos de concordar com isso, acontece assim de uma maneira bem radical, porque a vida em família é uma vida de relacionamento, é uma vida de convivência, é um relacionamento que nem sempre tem só rosas no caminho, tem muitos espinhos pelo caminho também, muitas dificuldades. E nessa caminhada como família, nós podemos ajudar uns aos outros a sermos discípulos mais parecidos com Cristo. Eu queria pensar de duas maneiras hoje, eu dividi essa reflexão em duas partes. Começando no discipulado, com o casal que discipula um ao outro, o marido que discipula a mulher e a mulher que discipula o marido, e depois partindo para a responsabilidade dos pais em discipular os seus filhos, tá bom? Bom, o casamento, quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, a gente consegue ver o casamento sendo descrito ou ilustrado como uma caminhada entre duas pessoas. O profeta Amós, ele vai dizer lá no capítulo 3, verso 3, apesar de não estar falando diretamente sobre casamento, mas ele fala o seguinte: como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, não é? Então, o casamento, quando a gente assume esse compromisso, esse acordo, essa aliança um com o outro, né? O marido com a mulher com o marido, eles assumem, então, esse compromisso de caminharem juntos. A palavra de Deus vai trazer para nós um outro texto que eu acho fantástico, que ilustra muito bem o casamento como uma caminhada, né? Esse relacionamento como uma caminhada juntos, que é lá em Provérbios, no capítulo 30. Provérbios, no capítulo 30, versículos 18 e 19. Especificamente no versículo 19, o autor vai dizer o seguinte, eu vou ler os dois versículos, 18 e 19. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há quatro que não conheço. O caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Então ele se diz maravilhado com essas quatro coisas que ele pode observar da vida. A águia, o voo da águia, sempre majestoso, o caminho da cobra na penha, né? Também muito peculiar e muito bonito, né? Ver a cobra se movendo ali, apesar de perigosa, mas sempre é bonito a gente ver na natureza a cobra se movendo entre as pedras. O navio no meio do mar, que também nos encanta, aquela paisagem do mar grandioso e o navio diante daquele mar tão pequenininho ali, navegando naquelas águas. E a quarta coisa que maravilha o autor o autor de Provérbios, é a caminhada de um homem com a sua virgem, ou seja, a caminhada de um homem com a sua esposa. Essa caminhada juntos é algo que maravilha, que traz uma beleza aos olhos do autor de Provérbios. Então, o casamento, ele é essa caminhada, esse relacionamento entre os dois, e é um meio que Deus providencia para nós crescermos espiritualmente. Eu estava vendo o comentário dos irmãos e o último casal que falou, o Leandro e a Bruna, eles falaram algo interessante. Eles disseram o seguinte: antes de nós nos casarmos, nós já éramos discípulos de Jesus. E a gente resolveu trazer para dentro do casamento essa vida de discípulos de Jesus. Exatamente isso. Nós, muitas vezes, esquecemos que antes de ser esposa, a minha esposa é minha irmã em Cristo. Sendo ela minha irmã em Cristo, eu devo enxergá-la assim.
Sendo ela minha irmã em Cristo, devo ajudá-la a crescer na fé, a crescer no conhecimento do Senhor, da sua palavra, e a crescer como discípula de Jesus. E a minha esposa deve olhar para mim da mesma maneira. Antes de ser seu marido, eu sou seu irmão em Cristo. E ela precisa então me ajudar a conhecer mais esse Jesus e a me parecer mais com esse Jesus. Me parece, pastor Gilmário e irmãos, que essa é a ideia de Paulo quando ele escreve aquele clássico texto que a gente usa em toda pregação para casais, congressos, encontros de casais, sempre se faz referência a esse texto, que é o texto de Efésios capítulo 5. Me parece ser essa a ideia do apóstolo Paulo, de nós nos enxergarmos, antes de marido e mulher, nos enxergarmos como irmãos em Cristo, e assim buscarmos ajudar uns aos outros. Por que eu digo que eu entendo que essa é a ideia de Paulo? É porque antes de chegar no capítulo 5, do verso 21 até o verso 28, onde ele vai falar, aliás, até o verso 30, onde ele vai falar sobre o relacionamento marido e mulher, ele já vem nessa carta falando sobre o mistério que é a igreja de Jesus, que de dois povos foi feito um povo só, o povo de Deus. Ele já vem falando em toda a carta dessa necessidade que nós temos, como igreja do Senhor, de nos esforçarmos para manter a unidade que foi gerada pelo Espírito Santo. Ele já vem falando nessa carta, por exemplo, lá no capítulo 4, verso 2, ele vai dizer para nós o que nós deveríamos fazer para preservar a nossa unidade enquanto igreja. Nós deveríamos suportar uns aos outros, que nós deveríamos ser pacientes uns com os outros. E aí ele vai elencando aquilo que nós deveríamos fazer, as atitudes que devemos ter para manter essa unidade do corpo de Cristo. Então ele chega no capítulo em diante, não é uma parte da carta de Paulo aos Efésios. Ela é parte integral da carta de Paulo aos Efésios. Quando ele vem refletindo sobre a igreja, ele usa aqui a família como uma figura dessa igreja, né? No versículo 22, a gente tem aquele texto bíblico que há muitas irmãs têm até alguma dificuldade com ele, justamente porque, pelo menos na minha opinião, falta uma certa falta de entendimento desse texto, porque o versículo 22 diz assim: esposas, cada uma de vocês se sujeite ao próprio marido como ao Senhor, né? Algumas pessoas têm dificuldade com esse texto, achando que esse texto está falando de subserviência. A mulher tem que ser subalterna, subserviente ao seu marido. Mas a gente entende melhor esse texto do versículo 22 olhando para o versículo 21. No versículo 21, Paulo diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Aí depois de dizer isso, que nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo, então ele parte do versículo 22 em diante, dizendo que a mulher tem que ser sujeita ao seu marido, se submeter ao seu marido, e o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Mas o início da conversa aqui de Paulo é o versículo 21. Então, olhando para esse versículo 21, a gente consegue viver de uma maneira mais saudável, vamos dizer assim, o restante do texto, né? O marido vai amar a esposa vai se submeter ao seu marido e um vai ajudar o outro a cumprir o seu papel dentro do lar. Quando nós nos sujeitamos um ao outro, quando nós aceitamos caminhar juntos, nós assumimos o compromisso de ajudar um ao outro a crescer na fé em Cristo e a crescer no sentido de nos parecermos mais com Jesus. Isso é o discipulado que acontece, que deve acontecer na vida de um casal crente, de um casal que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Um ajudando o outro a crescer na fé em Cristo Jesus. Um ajudando o outro a cumprir o seu papel dentro do lar. É claro que, às vezes, esse relacionamento sai faísca, esse discipulado muitas vezes sai faísca, mas como nos diz também o sábio Salomão, é como o ferro que vai afiar o outro ferro. Vai sair faísca mesmo. Mas se os dois entenderem que esse é um privilégio que Deus nos dá, caminharmos juntos para tornar um ao outro mais parecido com Cristo, certamente Deus vai nos ajudar nessa tarefa de sermos discípulo e discipulador um do outro, marido e mulher dentro de casa.
A gente não pode esquecer que a promessa feita por Jesus lá na grande comissão é para todo aquele que faz discípulo, é para esse processo do discipulado, inclusive quando esse discipulado acontece entre marido e mulher. A promessa feita por Jesus no final da grande comissão é: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a gente pode contar com a presença dele para nos ajudar a fazer crescer um ao outro a caminhada entre marido e mulher. E como que a gente faz isso, então? Claro, a gente precisa ter comunhão com o Senhor. Esse discipulado entre marido e mulher, essa ajuda mútua entre marido e mulher a crescerem na fé, ela não é algo que acontece pelas nossas próprias forças, pela nossa própria capacidade. A gente já ouviu várias vezes a máxima que diz que ninguém consegue mudar ninguém. E é verdade, a gente não consegue mudar um ao outro. O marido não consegue transformar a mulher não consegue transformar o marido, por mais que nós nos esforcemos. Por isso é necessário que os dois, depois de se sujeitarem um ao outro, também se sujeitarem a Cristo. É indispensável que eles se sujeitem ao Senhor, que eles se coloquem diante de Deus nessa difícil tarefa de ajudar um ao outro a crescerem na fé e a se parecerem mais com Jesus. E aí eu quero evocar um texto bíblico que está lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Se alguém quiser abrir a Bíblia para acompanhar comigo, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, onde Paulo vai trazer essa ideia de os dois, marido e mulher, se sujeitarem ao Senhor para que eles consigam viver o casamento de maneira saudável e consigam realmente cumprir a vontade de Deus para o casamento. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, diz assim: não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Todos nós sabemos da importância que o relacionamento sexual saudável tem dentro do casamento, como isso é importante para marido e mulher. É claro que a gente não vai debater das várias fases do casamento, nada disso, mas todos nós, apesar da parte dessa discussão, todos nós sabemos da importância do relacionamento sexual saudável para que o casamento esteja saudável. Pois aqui Paulo vai equiparar o relacionamento sexual, que ele diz aqui é importante, inclusive para a nossa vida de santidade, porque quando nós nos negamos um ao outro no casamento, a gente está abrindo portas para Satanás entrar e acabar com o nosso casamento. Ele vai colocar no pé de igualdade a vida de oração. É como se ele estivesse dizendo: vocês sabem que é importante vocês não se negarem um ao outro no sexo. Mas tão importante quanto isso é vocês pararem um pouco e se dedicarem também à oração. Buscarem o Senhor em oração. Ou seja, se submeterem os dois a Deus, pedindo que Deus fortaleça o seu casamento. A vida de oração junto, a vida de oração no casal, do casal, é importantíssima para que eles consigam caminhar de acordo com a vontade de Deus e ajudarem um ao outro a se tornarem discípulos mais parecidos com Cristo. Certa vez, numa igreja que eu pastoreei, eu estava percebendo muitos problemas conjugais. E aí eu fui buscar o Senhor em oração, buscar na palavra de Deus, e o Senhor Deus me mandou justamente para esse texto aqui. Eu convidei alguns casais, separadamente, claro, né, casal por casal, eu sempre conversando com eles, eu sempre perguntava a mesma coisa para eles. Quanto tempo vocês têm investido da sua vida em oração? Quanto tempo vocês têm dedicado a buscarem a Deus juntos em oração? Como é que está a vida de oração de vocês? Porque pode acontecer uma das duas coisas. Quando você ora com alguém todos os dias, você dificilmente vai brigar com essa pessoa com quem você ora todos os dias, né?
O contrário também é verdade. Se você briga com uma pessoa todos os dias, você não vai conseguir sentar para orar com ela todos os dias. Então, eu passei a levar, a exortar os casais daquela igreja a dedicarem mais tempo de oração juntos, a caminharem considerando a presença de Deus na vida deles e a buscarem realmente essa presença de Deus na vida deles através da oração. Foi muito bom. A gente percebeu muito crescimento, a gente percebeu muito amadurecimento dos casais nessa igreja. Então, nós, enquanto marido e mulher, nós somos, antes de marido e mulher, discípulos de Jesus, irmãos em Cristo, e temos essa responsabilidade de ajudar um ao outro a se parecer mais com o Senhor. Isso é o discipulado no casamento. E a gente só consegue isso se sujeitando a Jesus através de uma vida devocional juntos, através de uma vida de oração, de meditação na palavra de Deus juntos e se sujeitando um ao outro. Para que assim, se sujeitando um ao outro, um e outro consiga ajudar o seu cônjuge, o seu parceiro a cumprir o propósito de Deus para o seu casamento. Possa ajudar um ao outro a cumprir o seu papel dentro do lar, dentro da sua família. Amém? Então, essa seria uma primeira parte da nossa reflexão, que seria, então, a importância do casal olhar um para o outro como irmão em Cristo, como discípulo de Jesus e ajudarem um ao outro a crescer na fé em Cristo Jesus. E aí eu gostaria de passar já para uma segunda parte da nossa reflexão, que é a responsabilidade dos pais em educarem seus filhos no caminho do Senhor. A responsabilidade dos pais em discipularem os seus filhos. Nós vivemos uma época em que é muito normal se terceirizar quase tudo, né? A gente vai terceirizando os serviços, as obrigações. Muita gente, por exemplo, terceiriza a educação secular dos filhos para as escolas. Não é o caso, eu acredito, dos pais que estão me acompanhando aqui, mas muitos pais nem sequer sabem como os filhos vão na escola. Assim, a gente vê também muitos pais terceirizando completamente a educação cristã, a educação religiosa, o discipulado dos filhos para a igreja. E isso não é bom, porque a primeira responsabilidade em discipular as crianças, adolescentes, enfim, os filhos, é dos pais. A primeira responsabilidade é nossa. Quando nós falhamos nisso, isso pode trazer bastante prejuízo para a própria igreja, para a família, obviamente, e até para o mundo à nossa volta. A palavra de Deus nos diz, por exemplo, lá em Juízes, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10, que enquanto Josué vivia, e assim também toda a geração de Josué estava viva, o povo de Israel estava seguindo ao Senhor. Mas aí Josué morreu, e morreram também todos os seus contemporâneos. Aquela geração de Josué morreu também. E a geração que se levanta depois deles era uma geração que não conhecia o Senhor, que não fazia a vontade de Deus, que era completamente rebelde diante do Senhor, em relação ao Senhor. Isso me faz pensar que talvez tenha havido essa falha em ensinar sobre quem é Deus, sobre o relacionamento com Deus, ensinar a amar ao Senhor. E aí essa geração não conhecia e viveu completamente distante da vontade de Deus para a sua vida. A nação de Israel entra então naquela espiral de desobediência, e disciplina e libertação, que é o livro de Juízes, né? Uma hora o povo está bem, daqui a pouco ele cai, Deus levanta o libertador, ele volta, cai de novo. Então o livro de Juízes ele tem como contexto essa geração que não conhecia a Deus, que veio depois de Josué. Eu temo que se nós falharmos em discipular os nossos filhos, nós ofereceremos para frente, para a próxima geração, uma geração dessa, que não conhece a Deus, que não ama a Deus, que não vive com Deus. A palavra do Senhor Deus é muito clara a nos dizer que cabe a nós essa responsabilidade. Em Provérbios 22:6, que é um texto bem conhecido também, o autor diz o seguinte: ensina a criança o caminho que ela deve andar. Quem deve ensinar? Quem deve ensinar são os pais. Basta a gente olhar para o que o autor
de Provérbios fala durante todo o livro, ele vai se referindo ao pai ensinando ao filho, ele vai exortando os filhos a darem ouvidos ao ensino do pai, ao ensino da mãe, os pais não abrirem mão da disciplina, né? Então, os pais devem ensinar seus filhos no caminho do Senhor. Mas para a nossa melhor reflexão, eu gostaria de ler aqui com os irmãos um texto que está lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 4, que é a confissão do povo judeu, a confissão de fé do povo judeu. É o Shema, ouve Israel. Eu vou ler para você aqui, diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão como sinal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Moisés havia acabado de repetir os 10 mandamentos. Deus estava preparando o povo que iria entrar na terra prometida. Deus estava formando o povo. E ele queria que esse povo andasse em obediência. Bom, o que ele diz através de Moisés, depois que Moisés revisa os 10 mandamentos com aquele povo, é que aquele povo deveria ensinar os seus filhos sobre quem é Deus. Essa confissão de fé que está no versículo 4 e no versículo 5, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Essa confissão de fé deveria ser ensinada pelos pais aos filhos. Era a responsabilidade dos pais ensinarem sobre quem é Deus. Ensinarem para os seus filhos que Deus, o Deus de Israel, era o único Senhor. Ensinarem para os seus filhos que eles deveriam amar o Senhor Deus com a totalidade do seu ser, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Agora note no texto que no versículo 6, Moisés diz que antes de ensinar aos filhos, isso precisava estar no coração dos pais. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Então, os pais precisavam amar a Deus, precisavam conhecer sobre quem era Deus, precisavam ter bastante firmeza nessa confissão de fé, para então ensinarem os seus filhos. Isso aumenta a nossa responsabilidade, pois se a gente vai ensinar corretamente aos nossos filhos sobre quem é Deus e sobre o nosso dever de amar a esse Deus, a gente precisa primeiro conhecer esse Deus. No 7 ele vai dizer: você as inculcará a seus filhos, ou seja, você vai colocar na mente dos seus filhos. Era a responsabilidade dos pais colocarem na mente de seus filhos o ensino correto a respeito de Deus. Colocarem na mente de seus filhos que eles deveriam amar esse Deus e se devotar completamente a esse Deus. Aí depois ele vai dizer o como que os pais devem fazer isso. Ele diz: falarás quando estiver sentado em sua casa. Sentado, conversando ao redor da mesa. Deus deve ser o assunto nas nossas famílias. As coisas de Deus, a palavra de Deus deve ser o assunto, aquilo que a gente conversa dentro de casa. Os irmãos que nos conhecem sabem que a nossa família tem 3 filhos, né? Pedro tem 18 anos, o Isaac tem 15 anos e a Priscila tem 7 anos. Fez 7 anos agora no final do mês de abril. Eu lembro que a gente sempre falava sobre Jesus, e aliás continua falando, esse é o assunto principal dentro da nossa casa, ao redor da mesa,
sempre falando de Jesus, sempre falando de Deus, das coisas de Deus, e os meninos sempre acompanhando a gente. Para nós é diferente do ministério, 24 horas por dia, a gente está envolvido sempre com a igreja, com missões, então a gente está sempre falando, eles estão sempre ouvindo disso. Eles ouvem isso em casa e fora de casa, né? Não tem jeito. Mas a gente está ali sempre ensinando para eles, conversando com eles sobre isso. Eu lembro que um dia nós estávamos indo de Ubajara para Tianguá, estava indo de carro de Ubajara para Tianguá, ou de São Benedito, acho que era São Benedito. Eu era pastor em Tianguá e a nossa congregação era São Benedito. Estava indo de São Benedito para Tianguá, o Pedrinho era novinho, e ele fez uma pergunta para mim, que é uma pergunta que não era muito fácil de responder, não. Aliás, quem souber responder, responde aí depois para a gente. Ele perguntou o seguinte: pai, se Deus sabia que Adão ia pecar, por que ele colocou a árvore lá para Adão poder pegar o fruto e comer? Eu disse, eita, que pergunta. Essa pergunta é da Teodiceia, né? Essa é a Teodiceia. Como é que a gente responde essa pergunta aí? Eu respondi para ele, Deus sabia todas as coisas, Deus tem um plano em todas as coisas, né? Ele sabia que Adão ia pecar, mas pela graça dele, ele já tinha arquitetado o plano para salvar o homem do pecado, tal. Eu fui perguntando. Depois, a gente foi pensar por que um menino acho que ele tinha 5, 6 anos de idade, por aí, por que um menino de 5, 6 anos de idade faz uma pergunta como essa? Talvez porque ele escuta isso o tempo todo. Ele escuta isso. E isso vai virar parte do interesse da vida dele. Ele vai se interessar por isso, ele vai querer ouvir mais sobre isso. Ele vai querer entender sobre essas coisas, ele vai querer buscar sobre essas coisas. Isso é uma coisa muito natural. A ideia do texto aqui é que isso seja natural. Quando você estiver sentado em casa, converse sobre as coisas de Deus. Repercuta a mensagem que você ouviu na igreja, no culto, no domingo. Repercuta isso em casa. Repercuta as lições da EBD. Como é que foi a EBD? O que você aprendeu lá na EBD? Sentado em casa, conversando com a família. Não somente em casa, ele diz também andando pelo caminho, dando a ideia de algo que é constante em nossas vidas. Algo que é constante, que não para nunca. A gente está sempre nessa caminhada como família e sempre ensinando com os nossos filhos e, por vezes, também aprendendo dos nossos filhos. Eles nos ensinam muito. Por exemplo, nesse episódio que eu contei para vocês, o Pedro me ensinou que eu precisava elaborar bem uma resposta com relação a essa pergunta, né? Então, eles vão nos ensinando muito também. E nessa caminhada constante, a gente precisa sempre insistir em ensinar sobre Deus aos nossos filhos, né? A ideia da caminhada é essa ideia de insistência, de constância, de perseverança nesse ensino. Na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Depois ele vai falar que a gente pode fazer isso de maneira criativa. Ele diz, amarre a palavra na sua mão, coloque diante dos seus olhos, né? Uma maneira criativa de aplicar isso hoje em dia seria, quem sabe, espalhar versículos bíblicos sobre a casa, aliás, pela casa, enfim, ter jogos bíblicos, vídeos que tenham música para criança, essas músicas sempre cheias da palavra de Deus para a criança aprender. Enfim, você deve ser criativo nisso. Ele diz, você deve escrever nos umbrais das suas casas e também nas suas portas. A nossa casa deve estar repleta da palavra de Deus. Então, é responsabilidade dos pais ensinarem aos filhos. Primeiro, pelo exemplo, ele diz lá, essa palavra tem que estar no seu coração. Você tem que amar a Deus, você tem que mostrar o exemplo e também ensinando de maneira natural na sua caminhada, na sua vivência enquanto família, usando de todos os meios criativos para isso, todos os meios diretos para isso, para que seu filho possa crescer nesse ambiente repleto da palavra de Deus. Certamente, essa palavra vai ficar no coração dele. Por isso, o Provérbios 22:6 vai dizer que ainda quando for velho, não se desviará dele. Não quer dizer que seu filho nunca vai se desviar. Não quer dizer isso. Não quer dizer que seu filho vai se converter imediatamente. Isso quer dizer que a palavra vai ficar plantada lá. Ele vai sempre lembrar dessa palavra que está plantada lá. Aí o restante é obra de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele ajuda essa palavra que está plantada lá para quebrantar esse coração e trazer
essa vida até Jesus. Quando nós ensinamos os nossos filhos, isso é garantia de que eles serão crentes, isso é garantia de que eles jamais se desviarão uma vez que tenham se convertido, sempre agradarão a Deus? Claro que não. A gente tem exemplo de um homem de Deus que eu não tenho dúvida, ensinou aos seus filhos, que foi o profeta Samuel, e ainda assim os filhos de Samuel foram homens que se tornaram rebeldes contra Deus. Isso não quer dizer que o meu filho nunca vai se converter. Isso quer dizer que eu obedeci a ordem de Deus para mim, que é começar a fazer discípulos dentro de casa. Que é começar a ensinar a palavra de Deus dentro de casa, para os meus filhos. E a partir da minha casa, é claro, eu devo obedecer a ordem de ir até os confins da terra e por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Acho que eu falei demais. Nada, rapaz. Fazer isso ao coração dos irmãos e mais uma vez agradecer pelo privilégio. E gostaria de orar agora pelas famílias, orar pelos casais, para que a gente consiga realmente cumprir esse propósito de ser discipulador um do outro, de se sujeitar um ao outro e os dois diante de Jesus. Então, a gente consiga cumprir esse propósito de fazer discípulos primeiro em casa, dentro de casa, e a partir de casa até os confins da terra. Posso orar, pastor? Amém. Pode, querido, sim. Certeza. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá de compartilhar a Tua palavra com os meus irmãos. Muito obrigado porque nós sabemos que o Espírito Santo, ele nesse momento está agindo, edificando nossas vidas, nos iluminando para compreendermos a Tua palavra, para digerirmos tudo aquilo que ouvimos e para colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Eu agradeço ao Senhor por cada casal, cada família que agora está conosco, conectado conosco. Agradeço ao Senhor pelas Tuas misericórdias derramadas sobre cada lar, pela Tua graça que alcançou a cada lar que agora está conectado conosco. Tantas histórias diferentes, ó Deus, tantas vidas que passaram por tantas experiências difíceis, umas mais difíceis que as outras, mas diferentes umas das outras, que podem testemunhar da mesma coisa, a graça do Senhor sobre nós. Por essa graça que nós clamamos, para que essa graça nos ajude a olharmos um para o outro enquanto casal, como irmãos em Cristo, e assim orarmos um pelo outro, e junto um com o outro, nos submetendo a Ti, e assim buscarmos ao Senhor juntos, e assim, ó Deus eterno, ajudarmos um ao outro a se parecer mais com Cristo e a cumprir o papel que o Senhor determinou para cada um de nós, no casamento, na família. Ó Deus, ajuda-nos como pais a primeiro termos a Tua palavra em nosso coração e termos verdadeiro amor por Ti, a nos entregarmos completamente ao Senhor e assim podemos ensinar aos nossos filhos a fazer o mesmo. Que esse discipulado dos nossos filhos seja algo muito natural dentro da nossa casa. Ao sentarmos, ao levantarmos, ao deitarmos, ao caminharmos pelo caminho, aproveitando de toda a criatividade que o Senhor colocou no coração, para que a nossa casa esteja repleta da Tua palavra, esteja repleta da Tua presença. Que o Salmo, Deus 127, se cumpra em nossas vidas, que seja o Senhor a edificar a nossa casa. Ó Deus, que o Salmo 128 se cumpra em nossas vidas, que a nossa casa seja uma casa feliz para a glória do Teu nome, e que nós, pais, como guerreiros habilidosos, possamos direcionar as flechas que são nossos filhos para o alvo. E o alvo tem que ser, Senhor, amar a Ti, conhecer o Senhor e viver para Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, continua abençoando cada família aqui conectada conosco. Continua nos abençoando e nos dando condições de cumprirmos o propósito do Senhor para as nossas vidas. Abençoa essa igreja, a Igreja Batista Aliança, Pai. Igreja amada pelo Senhor, igreja com tanta história, e a quem o Senhor já usou para abençoar e edificar tantas vidas, inclusive a minha,
e da minha família. Continua abençoando o pastor Jairo, a sua família, o pastor Gilmário, a sua família, os líderes do Ministério da Família da Igreja Batista Aliança. Continua usando os teus servos para a glória do teu nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado. Ok, amém, amém, pastor Paulo. Eu estou muito feliz. Pastor, eu fico pensando assim, não sabe? Você está me ouvindo? Ô, linda, tá bonitona, não é? Uma mocinha já. Eu estava ouvindo aqui a sua palavra e meditando imensamente, né, em tudo que você estava falando. E esse texto de Deuteronômio 6, 7, né? Eu acho que é o texto que deva ser lido constantemente dentro de casa pelos pais e não ler simplesmente porque eu quero que meu filho escute esse texto, mas para que ele possa pôr em prática, né? Porque o Senhor, ele colocou a palavra nos nossos corações. A palavra está nos nossos corações. E o texto é bem claro, quando ele diz assim, que todas estas palavras que hoje te ordeno esteja no teu coração. Quer dizer, o ponto de partida é você ter essa palavra no coração. Amém. Esse é o ponto de partida, né? Quando você tem essa palavra no coração, aí você tem o conhecimento dela, você vai agora trabalhar a família. E eu acho isso interessantíssimo, essa sua abordagem foi maravilhosa, né? Eu gosto muito desse texto. E um outro texto que anda pertinho desse aqui, caminhando com esse, não é? A gente encontra em 1 Pedro, do capítulo 1 ao capítulo 7, que é a educação que a mulher deve ter no cuidado, no zelo da sua família, a partir do seu esposo, não é isso? Cuidando do seu esposo. E também, lá em Efésios, que diz a mesma coisa, só que usa de uma forma mais, expressiva, quando ele diz, em Efésios capítulo 5, versículo 22, se eu não me engano, né? Que a mulher seja submissa, e essa submissão é em amor. Eu fico muito feliz, porque quando isso acontece, meu querido, aí a família decola. Quando não acontece, a gente vai correr o risco de ter prejuízos. O que é que você acha? É verdade. E uma família saudável, como o senhor sempre diz, gera uma igreja saudável, né? Uma família saudável resulta numa igreja saudável. Exatamente. Pastor Paulo, eu tive há uns 25 anos atrás, eu e o irmão Valdenor, que eu acho que você conhece, em um SCC, lá, se eu não me engano, na BR-116, em uma escola. E no fim do curso, de tudo, né, eles disseram assim, faça um desenho em uma cartolina, equipe, e esse desenho foi feito. Depois, ele disse assim, agora você escreva uma frase, uma oração, diga alguma coisa. Aí eu fui para um canto assim, fui meditar. Aí eu escrevi, e eu ainda tenho guardado eu creio que eu ainda tenho, se a família não mexeu na casa, eu ainda tenho essa cartolina, né, do desenho e a palavra embaixo, que é casal unidos, filhos felizes, igreja saudável, sociedade abençoada. E isso eu costumo levar para a igreja, para os casais, fazendo eles entender que é interessante a unidade no crescimento da palavra, a unidade no discipulado, a unidade no cuidado, né? Assim como diz Deuteronômio 6:7, quando isso acontece, a gente vai ter uma igreja saudável e a sociedade vai receber homens de Deus, homens capazes de mudar essa realidade que nós estamos vivendo. O que é que você acha? Isso está certo? Amém. Amém. Com certeza. Pastor, eu queria só agradecer aqui a Samara, mandar um abração para ela e para a família toda lá em Preá. E também a irmã Aurita e aos irmãos da PIB do Tianguá. A Aurita está dizendo aqui que a PIB do Tianguá ora por nós três, por mim, por você e pelo pastor Jairo. Rapaz, eu acredito que essa igreja do Tianguá é uma igreja de oração mesmo. Eles estão sempre orando por nós. Obrigado, viu, irmãos? A todos. Aos irmãos aqui de Itaporanga, que estão também na transmissão, viu? Deus abençoe vocês.
Amém, amém. Eu quero agradecer a todos vocês também, meus amados irmãos e irmãs, você da Igreja Batista Aliança, você de outras igrejas,